Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Nós damos início a partir de agora a mais um estudo bíblico. Esse estudo bíblico está indo ao ar em nosso canal, canal de vídeos da Primeira IPI de Osasco, na quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Teremos diante de nós hoje um assunto bastante desafiador. E eu convido que você reserve um tempo precioso, mergulhe neste tema que tem sido algo pulsante no nosso mundo todo nesses últimos dias. E espero que você tire um ótimo proveito dessa reflexão. E como eu disse, o mundo assistiu nas últimas semanas uma avalanche de protestos antirracismo como há muitos anos não víamos. A motivação foram protestos a partir do covarde assassinato do George Floyd em Minnesota. Nós acompanhamos o brutal assassinato desse homem negro e a pertinência desse tema mostra que o nosso mundo ainda possui uma ferida aberta. Nós estamos diante de um tema insepulto sobre o preconceito racial e que enseja uma abrangência diferenciada que se expande além do preconceito racial em si para outras formas de preconceito que geram igualmente áreas de morte em nosso mundo doente. Portanto, como cristãos, urge que façamos aí uma autoavaliação. Surge então um sinal de alerta para que nós possamos mergulhar profundamente nos motivos mais íntimos do nosso coração humano a respeito desse tema, preconceito nos nossos relacionamentos. Nós vamos verificar o que é que a Bíblia diz a respeito disso, no estudo bíblico de hoje, e vamos aprender a como nos posicionar de acordo com a palavra de Deus, a fim de que este câncer na nossa sociedade seja definitivamente extinto e, a começar por cada um de nós, num processo de autoavaliação, de autoconhecimento, veremos como podemos lutar com todas as nossas forças contra este processo nefasto em nosso mundo. Nós vamos ter agora uma palavra de oração antes de iniciarmos o nosso estudo. Depois nós teremos uma bonita canção cuja letra será também projetada no nosso dispositivo, seja ele móvel, na nossa televisão, no nosso computador, para que nós possamos então cantar, para que nós possamos louvar a Deus unidos em torno da palavra do Senhor. Nessa oração, vamos nos lembrar dos nossos irmãos enfermos, vamos nos lembrar das famílias enlutadas, seja pelas perdas em decorrência do Covid-19, seja pelas perdas em decorrência de outras enfermidades, mas sempre a ruptura de uma relação, especialmente em função da partida de um ente querido, é sempre bastante traumática e difícil. Vamos orar para que Deus console o coração de todos. Oremos também por os irmãos que estão enfermos, tanto de Covid-19, muitas pessoas que nós conhecemos, e também por aqueles que nós não conhecemos, mas que estão lutando em favor da vida nos leitos de enfermidade espalhados em vários hospitais da cidade, do país e do mundo, hospitais de campanha. Oremos também pelos médicos, os enfermeiros, as equipes que lutam dia e noite pela sobrevivência dos seus doentes ou dos enfermos sob os seus cuidados. Também vamos orar para que Deus ilumine a mente dos cientistas a fim de que tenhamos uma vacina, um antídoto em breve, para que nós possamos realmente nos tornar isentos deste mal. Também
Oremos para que Deus nos guarde nesse processo que as pessoas chamam de novo normal, para que realmente as pessoas que necessitarem sair dos seus lares para o seu trabalho, para a vida cotidiana, que estejam então sendo guardados debaixo dos cuidados de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo nesse momento. Santíssimo e bondoso Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti nesta hora, com o nosso coração repleto de esperança a partir do tema que nos foi apresentado nesta noite. Um tema extremamente pertinente, um tema que tem colocado a sociedade mundial em alerta, tema que volta à tona depois de tantos anos, mas que talvez, muito embora tenha tomado a mídia nesses últimos dias, ainda é uma ferida que não foi cicatrizada. Simplesmente nós estamos diante de uma ferida que novamente foi aberta, um tema insepulto que carece de muita reflexão, inclusive pela igreja, no que diz respeito às suas posturas e aquilo que pensa segundo o Evangelho. Portanto, ó Deus, nos ajuda na pertinente reflexão desse tema nesta noite, à luz da Tua Palavra, e também agora, Senhor, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, unidos, ó Deus, num só propósito, nós nos unimos em intercessão por aqueles que jazem nos leitos de hospital lutando contra esta terrível doença que é a Covid-19. Também por aqueles que lutam por outras enfermidades e que carecem da Tua boa companhia, da Tua presença, a fim de que tenham um tempo de cura extremamente sensível nesse momento de dificuldade. Sempre. São muitas pessoas, não exatamente com Covid-19, mas com outras enfermidades em nossa igreja, pessoas ligadas aos membros da igreja e que agora, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos diante do Teu altar. O Senhor conhece cada um deles, conhece cada um pelo nome, e nós sabemos que o Teu Espírito haverá de alcançá-los onde quer que eles estejam. Com a Tua paz, com a Tua graça, com a Tua doce companhia, e também há de alcançar, ó Deus, as equipes médicas que estão designadas para cuidar de cada um deles. Que o Senhor dê a todos sabedoria, conhecimento celestial, para que tratem a cada um com dignidade, com todos os seus esforços e consigam, ó Deus, a cura não apenas da pandemia, mas dos males correspondentes a cada caso. Fica, Senhor, conosco, abençoa a nossa sociedade, os líderes dessa sociedade, os governantes que têm a incumbência de delimitar os seus esforços para a retomada da economia e, com isso, a atividade normal das pessoas em meio a um tempo de muita expectativa, de muita insegurança. Que tudo seja feito, ó Deus, para o bem-estar do povo, para que uma quantidade muito pequena seja infectada e aquela que ainda assim o for, possam ter um tratamento digno e encontrar a sua cura. Pai, fica conosco, nos acompanha no decorrer desse tempo santo na Tua presença. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Acompanhemos agora então o próximo cântico. Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmos. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós.
e que veio cumprir, segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Nasceu, sofreu. Os homens e seus espelhos mágicos só vem um Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou, e nem o toque de vida do Filho do amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Na cruz lutou, na cruz venceu, e sua vida nos deu, pra que a vida estivesse em nós. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Quero ver só essa galera, vamos lá. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, tá lindo. Derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Na cruz lutou, na cruz venceu, e sua vida nos deu, pra que a vida estivesse em nós. Estivesse em nós. Estivesse em nós. Agora iremos então dar continuidade ao nosso estudo e eu convido você a se dedicar bastante agora em torno dessa reflexão. Temos aí diante de nós dois textos bíblicos extremamente importantes e suficientemente claros sobre o tema que nós
estamos abordando nesse momento de estudo. O primeiro texto é o texto que está localizado no segundo livro de Crônicas, capítulo 19, versículo 7. E o segundo texto, já no Novo Testamento, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 1. E o primeiro texto de Crônicas, diz que com o Senhor nosso Deus não há injustiça ou parcialidade. A Bíblia então diz de uma maneira muito clara que Deus não age com parcialidade. Vemos que a palavra de Deus afirma categoricamente que para Deus não faz diferença se você é jovem ou velho, se você é uma pessoa extremamente educada ou não, se você é alguém famoso ou desconhecido. Ele quer simplesmente que você o conheça como Deus, conheça o seu amor, para que, uma vez conhecendo o quanto você é amado, você possa compartilhar isso com o mundo inteiro. Portanto, Deus não ama pessoas mais ou menos de acordo com a cor da sua pele, de acordo com a sua raça, de acordo com a sua condição financeira, de acordo com seu status social ou de acordo com seus padrões de beleza. Deus não ama pessoas mais ou menos em função do local do seu nascimento ou tampouco de acordo com o tipo de roupa que ele coloca no seu corpo. Deus não julga pessoas dessa forma. O nosso texto base, ele é um texto conhecido de muitas pessoas e ele traz ali um recorte histórico importante quando Deus ordena a Samuel que vá até a casa de Jessé e escolha entre os filhos de Jessé aquele que será rei de Israel no lugar de Saul. E Jessé então começa a trazer os seus filhos por ordem de estatura, beleza, e quando, na opinião de Jessé, cessaram todas as alternativas, então Samuel pergunta o seguinte a Jessé: mas Jessé, acabaram todos os teus filhos? Você não tem nenhum outro filho para me mostrar? E aí Jessé, ele diz: não, peraí, eu tenho mais um sim. Tem o mais novinho aí deles, ele não está aqui porque ele está trabalhando, ele é pastor de ovelhas, está no campo com os meus rebanhos. E aí Samuel diz o seguinte: então traga ele aqui, para que eu possa vê-lo. E aí assim que Davi adentra no espaço onde estão Samuel, Jessé e seus filhos, o Senhor fala ao coração de Samuel: unja esse menino, porque ele é o rei de Israel. E o texto traz uma lição muito interessante, e ele diz: porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência externa, mas Deus vê e julga pelo coração. Portanto, Deus não se impressiona com o tipo de carro que você dirige, com o tipo de roupa da moda que você usa, ou se você está mais ou menos de acordo com a infinidade de padrões estabelecidos pelo mundo. Porque o texto, não é? O texto de Crônicas diz ali: o Senhor nosso Deus não traz consigo qualquer tipo de injustiça ou parcialidade. Tiago vai além e fala sobre favoritismo. Veja o que Tiago diz: meus irmãos e irmãs, crentes no Senhor Jesus, vocês não devem mostrar favoritismo por ninguém. É interessante que, ao estudar essa palavra favoritismo de uma maneira mais atenta, na sua forma original, conforme grafada ou escrita nos textos originais, no seu idioma grego, nós percebemos que essa palavra traduzida por favoritismo, ela traz uma expressão própria, ela mostra algo semelhante ao seguinte:
levantar o rosto de alguém para elevá-lo a uma categoria superior. Como se uma pessoa estivesse julgando a outra por determinados padrões ou particularidades e ali então levantasse o seu rosto, exaltando acima de outras pessoas, portanto, atribuindo a essa pessoa uma determinada preferência, o que significa que aos outros seria atribuída uma outra avaliação, um outro critério, um critério superficial de valor, baseado em nada além do que estava apenas do lado de fora, portanto, a superfície. E diante disso, Tiago é categórico em nos dizer que mostrar favoritismo é algo absolutamente incompatível com o cristianismo. É claro que as pessoas são diferentes, e isso faz parte da genialidade de Deus ao criar todas as coisas. Ninguém foi produzido a partir de uma forma de bolo, não é isso que a Bíblia diz. Deus criou cada um de nós de modo diferente e o Senhor lida com todos nós segundo a nossa individualidade. A própria palavra indivíduo mostra isso. Nós somos indivíduos. Há particularidades, há algo que nos é realmente peculiar e que Deus conhece. Há algo individual que somente cada um de nós contém em si. Mas Deus, como um bom pai, ama a cada filho de maneira totalmente indiscriminada, sem nenhum tipo de favoritismo e da mesma forma, sem qualquer parcialidade. E seguindo o exemplo de Deus, nós precisamos, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, fazer o mesmo. Essa história, especialmente de acordo com a abordagem de Tiago, não é nova, e aqui cabe um alerta para nós cristãos. O nosso procedimento de reunião como Igreja de Cristo, dentro dos templos e em comunidade, é uma herança daquilo que os judeus já faziam na época das sinagogas. As sinagogas, pela condição que foram criadas para o culto de um povo perseguido, que era o povo judeu, em plena diáspora, espalhados por todo o mundo antigo, demandava lugares pequenos de reunião. As sinagogas não eram lugares gigantescos. E nesses locais pequenos de reunião, era comum que muitas pessoas se assentassem no chão. E havia, claro, alguns assentos, e poucos assentos que haviam eram primeiramente reservados a pessoas de mais idade. Acontece que os anciãos daquela época eram pessoas normalmente com um respeito e uma dignidade religiosa acima da média. E com isso houve uma expansão interpretativa onde fariseus, escribas, mestres da lei acabavam tendo locais privilegiados para se assentarem nas sinagogas. E as pessoas passaram a ter isso como um hábito. Quando o cristianismo surge na história e depois o cristianismo passa a se concentrar em reuniões domésticas e depois até mesmo em espaços próprios, essa herança da sinagoga, bastante perigosa, tomou conta também das reuniões cristãs. E uma vez tomando conta das reuniões cristãs, nós percebemos que a partir dessa atitude de privilégios, preferências e favoritismos, a partir do lugar da onde a pessoa sentava e até mesmo na forma como a pessoa se vestia e daí tantos outros diferenciais, foram tomando espaço nos termos do preconceito no coração das pessoas, e aí então isso passou a ser replicado
na vida, no cotidiano de todas as pessoas. E aí, então, os cristãos, aqueles que tinham uma fé em Cristo, acabavam não se diferenciando dos demais ou das demais pessoas preconceituosas da sociedade a partir de um núcleo religioso que encontrou então uma replicação direta na vida do dia a dia. Isso realmente é um grande problema e certamente é um problema que nós enfrentamos até hoje e realmente precisamos mudar. Nós pregamos muito dentro da igreja de que o culto não se encerra com a bênção do pastor. O culto continua na vida. Então, veja o peso que essa declaração tem. Se a nossa atitude de culto, de relacionamento com as pessoas está equivocada com relação a favoritismos e privilégios, isso fatalmente será replicado também na nossa vida. Algo que é extremamente nocivo, algo que traz um dano muito grande, não apenas para o cristianismo, mas para a nossa própria espiritualidade, para o outro, para a comunidade e para a própria sociedade em si, enquanto nós deveríamos ser realmente exemplos. E aí, então, nós partimos para uma pergunta incômoda, bastante incômoda. Eu espero que você não se ofenda comigo, mas eu vou explicar direitinho porque essa pergunta está na sua tela nesse momento. Qual o seu preconceito favorito? Qual o seu preconceito favorito? Existe um livro que ele está traduzido para a língua portuguesa e se chama Blink, B-L-I-N-K. O autor desse livro é um escritor chamado Malcolm Gladwell. O Malcolm Gladwell, na verdade, é um jornalista de um importante veículo de comunicação norte-americano. E nesse livro, o Gladwell, ele analisa, ainda que de forma detalhada e fascinante, o que talvez não seja algo que se torne um objeto de busca àqueles que querem uma informação não tão completa assim, mas vale a pena verificar a abordagem mais profunda que ele traz, mas ele mostra a importância e quais os mecanismos que acontecem na nossa mente com aquilo que nós chamamos de intuição. Intuição. Quando você ouve a palavra intuição, a primeira coisa que certamente vem à sua mente é que intuição é algo subjetivo, como de fato é verdade, mas algo que trabalha no campo do achismo e que não tem importância alguma. Mas, no livro Blink, inclusive o subtítulo desse livro em inglês é muito interessante, ele fala sobre o poder de achar alguma coisa sem você pensar muito bem naquilo que você está achando, não é? E ele trata assim de como se processam as decisões instantâneas da parte do nosso cérebro. Ele chama isso de consciente que vai se adaptando a algumas coisas que vêm lá do nosso subconsciente, então ele torna esse inconsciente adaptável e mostra que a nossa mente é capaz de realizar alguns raciocínios imediatos, chegar a algumas conclusões, até mesmo antes de termos uma noção consciente do que está acontecendo. Eu espero não ter, de fato, deixado você confuso com essa explicação. Por isso que eu disse que esse livro é muito interessante, mas ele vai às profundezas. Talvez para quem busca uma explicação não tão profunda sobre o tema, pode se tornar um livro cansativo, mas a teoria que eu estou expressando, talvez para o nosso momento, seja o suficiente. Em resumo, ele mostra como se dá a mecânica da intuição.
Ele mostra que a intuição não é uma coisa aleatória, mas existe um processo inconsciente que nos faz achar algo, não é? Concluirmos por algo, mesmo antes dessa conclusão ser dominada pelo nosso pensamento racional. O que eu quero dizer com isso, meu querido irmão e minha querida irmã, é que esse processo de levar em conta vários fatores inconscientes, vários fatores do nosso subconsciente, onde ficam gravados eventos históricos, padrões morais, padrões de ordem cultural, normalmente geram, sem que nós nos demos conta, algumas preferências, antes mesmo de termos a capacidade de obter qualquer oportunidade de racionalizar ou de imprimir um ritmo racional a esses julgamentos e a essas preferências. O que faz com que, quando isso se torna algo fora do nosso controle, então sejam produzidos os preconceitos, né? Um preconceito e preconceitos, então, terríveis. E Gladwell não estava sozinho quando fez essas afirmações. Aliás, ele não é um psicólogo e nem alguém dado à ciência, mas ele construiu essa teoria a partir de um estudo da Universidade de Harvard chamado a teoria das associações implícitas. As associações implícitas foram então catalogadas a partir de alguns testes de ordem psicológica nas pessoas ou nas pessoas que foram submetidas ao experimento e que conseguia medir algumas atitudes e posicionamentos que as pessoas tomavam no nível do inconsciente e o quanto essas atitudes e posicionamentos depois vinham a afetar no próprio momento em que esses pensamentos subiam à região da razão, e aí então o debate se tornava muito mais denso, imprimindo um ritmo onde se gastaria muito mais energia para que houvesse um debate saudável, e muitas vezes aquilo que emergia da inconsciência era então algo que acabava por prevalecer, trazendo então a formulação de um preconceito infundado, no mínimo fundamentado em percepções não conscientes, e aí então, quem sabe até mesmo calcada em alguns instintos dos mais primitivos, errôneos, e cada vez, em função da nossa natureza humana, mais dissociados daquilo que é a vontade e a característica de Deus para nós. Por isso, então talvez agora você entenda por que eu coloquei na tela essa pergunta. Qual é o seu preconceito favorito? Você não deve se ofender com essa pergunta, mas você deve sim, diante do que eu expliquei até aqui. Espero que você entenda. Sei que essa parte realmente do consciente e inconsciente, essas teorias do inconsciente adaptável, a teoria das associações implícitas pode ter soado extremamente técnica para você, mas eu estou trazendo a você algo importantíssimo que faz parte de estudos científicos seríssimos nessa mecânica inconsciente de se produzir preconceitos. Por isso, pergunto a você qual é o seu preconceito favorito, no sentido de você promover no seu coração uma autoavaliação. Será que você é realmente uma pessoa completamente livre de preconceitos? Será que ao bater o olho numa pessoa, você não julga aquela pessoa instantaneamente com base em padrões que você não conseguiu ainda estabelecer, de dados sobre aquela pessoa que você ainda não conseguiu
colocar para dentro da sua mente, né? Vai dizer que você nunca passou por isso. Bateu o olho numa pessoa e saiu delineando o perfil dessa pessoa sem que você conhecesse nada a respeito dela. Será que, em função da sua carga cultural, histórica, no seu subconsciente, muitas vezes você não se pegou tendo um pensamento diferencial para com outra pessoa, em função da sua raça, em função do local do seu nascimento, em função da sua condição financeira, e daí por diante? Será que isso nunca aconteceu com você? Será que você nunca foi traído pela sua natureza com relação a isso? Eu estou lhe mostrando justamente o perigo que nos ronda. Ou até mesmo não apenas o perigo que nos ronda, mas o perigo que está dentro de nós, em função da natureza humana e a facilidade com a qual ela faz emergir o pior do ser humano, no sentido do preconceito. Portanto, é tempo de você iniciar uma jornada em direção ao seu autoconhecimento. Reconhecer que essa mecânica da natureza humana, ela tem uma tendência extremamente maligna. Ela tem uma tendência, sim, senhores, ao preconceito. Ela tem uma tendência ao favoritismo. Ela tem uma tendência nefasta a favorecer determinadas particularidades de algumas pessoas em função de uma construção histórica e cultural e até mesmo genética. O fenótipo e o genótipo, algo que está lá dentro do nosso consciente e inconsciente. Existe uma tendência perigosa que nós precisamos dominar, que nós precisamos entender como funciona e o quanto isso é perigoso para nós, especialmente cristãos que não queremos decepcionar o coração de Deus. Lutamos por viver em comunidade, lutamos por algo igualitário, algo que seja em nome da justiça. Nós precisamos, então, nos autoavaliar nesse momento de feridas abertas novamente. Precisamos empreender uma jornada de autoconhecimento e, sobretudo, meus irmãos, precisamos buscar em Deus forças para uma vida realmente isenta de qualquer preconceito e respeito ao outro. Um outro dado interessante que eu gostaria de destacar aqui é que, dias atrás, houve uma pesquisa entre brasileiros a respeito de preconceito racial. E sabe o que aconteceu? Muitas pessoas aqui no Brasil se ofenderam por serem até mesmo perguntados sobre racismo. Em função, obviamente, da multiculturalidade que fez parte da construção do nosso povo. Nós somos um povo extremamente rico, etnicamente falando. E as pessoas acabaram se ofendendo com isso, porque é muito comum a miscigenação racial entre os brasileiros. Mas, quando foram aplicados testes científicos tais quais eu acabei de citar ainda há pouco, os resultados não foram bem esses que justificavam qualquer ofensa. Aplicados com determinado critério e com a técnica que lhe diz respeito, muitos sinais de preconceito foram encontrados também entre nós, povo brasileiro. E agora vem a pergunta que tem o seu lugar próprio já na conclusão dessa nossa breve reflexão. Como é que se muda isso, pastor? Ok, entendi que Deus não tem favoritismo nenhum por quem quer que seja. Entendi, sim, que qualquer tipo de favoritismo ou preconceito é fruto do coração pecaminoso do homem. Sim.
Entendi também, pastor, que muitas vezes o próprio sistema religioso acaba perpetuando o preconceito sem que ele perceba, sem nenhum tipo de intenção, ou até, quem sabe, intencionalmente. É verdade. Também entendi, pastor, que essa questão de intuição e de preconceito está arraigada mais profundamente do que eu imaginava. Isso me fez uma surpresa. Eu achei que eu não tinha nenhum tipo de preconceito, mas pensando bem, eu descobri que eu tenho alguns sim. E que eu também preciso tratar, porque sei que não convém ao cristão agir dessa forma. Então, como é que a gente muda isso? Como é que se muda isso? A resposta está aí. Mudando o nosso coração. Mudando a ótica pela qual nós olhamos e aceitamos o outro. Mas como, pastor, se isso é uma coisa que vem de lá de dentro, como o senhor falou? Amando, meus irmãos. Amando como Deus ama. Amando indiscriminadamente as pessoas como Deus faz. Lutando contra a nossa natureza. É verdade. Colocando-se ao lado de quem luta contra o preconceito, aprendendo com essas pessoas. Uma pessoa que luta contra o preconceito tem muito a nos ensinar. Nós que muitas vezes não concordamos, ficamos na passividade, mas estamos muito mais sujeitos a que essas emoções mais primitivas aflorem e nos levem para o lado do preconceito. Nós temos muito a aprender com aqueles que lutam contra o preconceito. Como é que a gente melhora? Como é que a gente, então, vence esse risco de se tornar uma pessoa preconceituosa? Colocando-se ao lado de quem sofre preconceito. Aí nós aprendemos muito. É triste, é duro conviver com uma pessoa que se sente humilhada, se sente um ser humano de segunda categoria porque a natureza maligna humana insiste em colocar a pessoa nesse lugar. É triste ver uma pessoa nessas condições. Mas Deus resiste aos soberbos, como diz a palavra de Deus, e dá graça aos humildes. Portanto, nós temos também muito a aprender quando nós nos colocamos ao lado e a favor daquele que sofre, para que ele restaure e recupere a sua dignidade. Nós também aprendemos a mudar o curso da história e da nossa própria história, não apenas da história humana, mas do nosso próprio coração, quando nós lutamos ao lado de Deus contra os impulsos da nossa própria natureza. Uma palavra de ordem para esse momento, meus irmãos, é que nós sepultemos de vez os impulsos do velho homem, com todos os seus preconceitos e tendências. Que nós coloquemos o nosso coração, a nossa vida espiritual, o nosso ser, de um modo integral, em oração na presença de Deus, para que Deus conforte as vítimas de preconceito, nos colocando em oração, em nome da nossa fé, e com a prática de vida, com ações concretas ao lado daqueles que sofreram preconceito, orando por aqueles que lutam contra o preconceito, aprendendo a cada dia mais com eles e abrindo o nosso coração para Deus, para que Deus transforme o nosso coração num coração igual ao dele, um coração puro, um coração santo, que ao invés de olhar para as diferenças dos indivíduos como um problema, olha como riqueza, olha como oportunidade de intercâmbio de cultura, de histórias, todos juntos formando uma só comunidade, todos juntos, não importa a nossa cor, não importa aonde nós nascemos, o que temos, qual é a nossa profissão, enfim, detalhe algum, mas importando única e exclusivamente
o que somos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Busque esse ideal de vida. É um papel necessário a nós cristãos, em busca não apenas de uma qualidade de vida espiritual melhor, limpa, transparente, que ama a todos indiscriminadamente, mas que como cristãos e representantes do reino de Deus sobre a face da terra, temos muito a dizer sobre esse assunto. Há uma sociedade doente e que precisa de redenção em Cristo urgentemente nesta área. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós teremos agora a finalização do nosso estudo com um cântico, que realmente você tenha no seu coração uma vida limpa, transparente, completamente equilibrada, para que realmente você testemunhe o santo nome do Senhor nesta sociedade que está enferma, mais do que enferma do Covid-19, está enferma da alma e precisa da redenção do nosso Senhor em todas as áreas da sua existência. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo encontro, até a próxima oportunidade.